Boa noite a todos, paz do Senhor, é um prazer. Eu acabei de chegar da Ásia, não moro no Brasil há 20 anos, viajei 25 mil quilômetros para estar aqui. Tu tá reclamando que dirigiu 10, 15, 20? Tá não, né? 25 mil quilômetros. Foram 38 horas de viagem ao todo. Viajar o mundo, cruzei o mundo. Quando você assiste 2, 3 filmes, ora um pouco, você acorda, olha para o relógio, ainda falta 20 horas. E aí depois você assiste muitas coisas, ora mais um pouco, vai ao banheiro, dorme. E quando tu acorda, falta 19 horas e 30 minutos. Meu nome é Armênio Manaya. Quantos não me conhecem aqui? Levante sua mão. Nunca me viu na vida. Então é muito fácil. Você pode falar o meu nome 7 vezes rapidinho assim, olha. Armênio Manaya, Armênio Manaya, Armênio Manaya, Armênio Manaya, Armênio Manaya. No final você dá um glória e tu já foi batizado em línguas estranhas. A brincadeira do Chacaramanaya foi com o meu nome. Quantos já ouviram falar Chacaramanaya? Já ouviu falar? Levanta sua mão que eu sei que já. Alguém já ouviu falar Chacaramanaya? Foi devido ao meu nome. Sou casado com Juliana Manaya, pastora Juliana, há 20 anos. Então eu tinha que descontar esse nome. Depois de 10 anos, então veio Ashley Manaya. E depois de 5 anos veio Noah Manaya. Meu filho também é autista, sou um pai típico. Minha esposa disse assim, acabou de dizer. Opa, gostei dessa igreja. Aí sim. Esse é o papel da igreja. Inclusão é dever. Minha esposa é pedagoga, formada, mestrado, Estados Unidos, Inglaterra, e o coração dela queima por inclusão. Queridos, quero deixar aqui o meu obrigado, a hospitalidade com o Jô, Rafael, motorista, o pessoal da mesa de som, fui muito bem recebido, aos apóstolos André e Janaína. Cadê a câmera? Onde está a câmera? A câmera está na onde? Está lá, mas eu olho para onde aqui? Para lá? Tu devia estar descansando, mas está assistindo, que eu sei. Um beijo no teu coração, em nome de Jesus. Eu venho ao Brasil só por 5 semanas, então era essa única data que eu tinha. Então nós fizemos um Chacaramanaya e estamos aqui para a glória de Deus. Queridos, tem uma palavra para o teu coração, não sei se eu vou conseguir, quero conseguir cumprir aquele horário ali, porque nós só vamos viajar nessa noite, vamos para o outro lado do mundo. Então faz o seguinte, dá um cutucão santo, gospel, bem no teu vizinho, faz assim nele assim, Fala para ele assim, partiu Índia, fala para ele. Quero fazer um pedido, gostaria de chamar, cadê o abençoado do teclado? Cadê você, meu filho? Vem cá, vem. Isso. É fácil, você vai ministrar comigo. Se eu chorar, você chora. Se eu pular, você pula. Se eu ficar quietinho, tu fica. Se eu fazer barulho, você faz. E nós vamos juntos nisso aí tudo. Em nome de Jesus. Amém? Nós somos um corpo em Cristo Jesus. E um corpo significa um corpo. Um corpo. Se os seus pés doem, seus joelhos doem. Se os seus joelhos doem, os seus ombros também doem, porque eu sou um corpo. E a palavra de Deus fala que nós somos um corpo em Cristo Jesus. Eu sou fundador da Adore, estamos servindo a povos não alcançados por 20 anos, faz assim comigo, 20 anos. O que significa povos não alcançados? Pessoas que nunca ouviram falar o nome de Jesus.
Quantos aqui estão esperando a volta de Jesus? Levante sua mão, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Milhões nunca ouviram falar sobre a primeira vinda de Jesus. Nós já estamos esperando a volta. Milhões nunca ouviram sobre a primeira vinda. E o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser clama por povos não alcançados. Trabalhamos na Índia, Laos, Mianmar, Camboja. Pode passar para mim, você vai entender um pouco. Trabalhamos nesses países bem fáceis, países perseguidos ao Evangelho. Talvez você se pergunte assim: pastor, estou em Angra dos Reis, o que eu tenho a ver com tudo isso? Você tem a ver porque nós somos um corpo em Cristo Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele não vê a igreja Reino Church, Ele não vê a igreja lá na Índia, a igreja no Camboja, a igreja no Rio. Ele vê uma igreja só, sendo preparada para a volta de Jesus Cristo. E um dia, toda a Angra dos Reis, todo carioca, flamenguistas com vascaínos, esse é mistério. Todos nós, todo o estado de São Paulo, todo o Brasil, toda a América do Sul, toda a América do Norte, toda a Europa, toda a África, toda a Oceania, toda a Ásia, milhões, bilhões de povos e raças, línguas e nações, nós iremos dobrar aos nossos joelhos e iremos declarar que só existe um Deus somente, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou e está de volta para um grande casamento, aonde nós iremos nos casar com o Cordeiro que foi imolado, e iremos viver milhões e milhões. Quero ver, fala milhões aí para mim. Esse trem aí, faz de novo. Milhões e milhões e milhões de anos só no Chacaramaia. E quando tu enjoar, que nós vamos dizer assim, vai ser mais 1 milhão de anos. E depois que passar 1 milhão de anos, vai ser mais 1 milhão de anos. Nós não fomos criados para entender a dimensão de eternidade, humanamente falando. Porque tudo que começa tem um fim. Tudo que nasce morre. Eternidade é para todo sempre. Então 70 aninhos aqui, pagaram um preço aqui, pagaram um preço lá, vale a pena. Então o que nos liga com a Índia, com o Camboja, é porque nós somos um corpo só em Cristo Jesus. Se perecemos do outro lado, tu perece aqui também. Pastor, está amarrado? Está não. Está soltinho na realidade. É um princípio. Se somos abençoados do outro lado do mundo, você aqui em Angra é o quê? Porque nós somos um corpo só em Cristo Jesus. Se você é abençoado aqui, também somos abençoados na Ásia. Por quê? Porque nós somos um corpo em Cristo Jesus. Uma frase tão simples, mas algo tão real. Então, preste atenção. Orar pelo próximo, abençoar o próximo, na realidade é saúde mental e espiritual, porque quanto eu abençoo o meu próximo, ele é meu corpo. Então isso significa que eu também sou abençoado. Com esse entendimento, eu gostaria de compartilhar com você algumas realidades. Brasil é um país abençoado por Deus. Vou falar de novo, faz de quanto tu está acreditando, tá bom? Brasil é um país abençoado por Deus. Um país livre ao Evangelho.
quando tu estiver reclamando do Brasil, eu gostaria que você pensasse em algumas coisas que eu vou te mostrar hoje, e uma realidade que talvez você não conhece. Meu nome está em 2 delegacias na Índia. Na Índia é proibido batizar pessoas. Tive polícia em minha casa muitas vezes. Está escrito assim, olha, desse jeito: Armênio Manaya, 2 pontos, responsável por converter hindus e muçulmanos à religião do aleluia. Tu dá glória que não é teu nome que está lá, não é verdade? É o meu nome que está lá, mas é aleluia mesmo. A Índia hoje está entre os 10 países mais perseguidos do mundo. Eu vou te mostrar algumas das realidades. Pode passar, por favor. Esse homem é conhecido como o homem elefante, como o homem cavalo. Ele é considerado um deus. Na Índia são adorados, sabe quantos milhões de deuses? 300 milhões de deuses. Tudo que tem vida na Índia é adorado. E tudo que se move entre os céus e a terra é adorado. Vacas, rato, pessoas, corvos, árvores. Árvore é Deus na Índia. 300 milhões de Deus. 33 milhões, eu sei que os números se parecem. 33, idade de Cristo, são registrados no cartório como deuses adorados dessa nação. Pode passar, por favor. Esse é o templo dos ratos, está cortando um pouco aí. Esse menino é um menino local. Eu já fui num templo desse, é algo nojento. O mais difícil, deixa eu te falar algo aqui. Eu sei que as mulheres não conseguiriam nem entrar num lugar desse, eu entendo. Não ia ser glória, ia ser mais ai do que glória. Mas o mais difícil não é o cheiro, que é insuportável. O mais difícil não é o clima espiritual super pesado. O mais desafiador é a escravidão mental. Como poder adorar um rato? Pode passar, por favor. Essa mulher, se tu adivinhar o que é isso aqui, meu, ela está casando com esse cachorro. Na Índia se acredita na reencarnação. Eu vou passando de vida em vida, vida em vida. Então, quando eu se tornar uma vaca, você sabe que na Índia a vaca é adorada? Quantos sabem disso? No Brasil também é adorada, mas de outra forma. Aqui nós adoramos na faca, não é verdade? Ou no espeto, melhor dizendo. Na Índia se acredita o hinduísmo fortemente na reencarnação. Essa mulher, ela crê que o marido dela morreu e se encarnou nesse bendito cachorro triste. Que até o cachorro está triste, agora que eu vi pela primeira vez. Ela também não está feliz. Até o desgramado está triste, olha. Às vezes é melhor rir para não chorar, às vezes é verdade. Pode passar, por favor. Esse é um sadhu. Na Índia existe milhares de templos hindus, milhares de templos hindus. Agora foi gasto mais de 600 milhões de dólares em um grande templo. A Índia é 1.400.000.000 de pessoas e tem 44% do Brasil. Isso significa o seguinte: você diminui o Brasil na metade e coloca 16 Brasil aqui dentro. Coloca vacas, muçulmanos, mesquitas, budismo, hinduísmo. Então talvez vai se parecer um pouco da Índia. Pode passar, por favor. Esse é um corpo sendo cremado na Rio Ganges. Quantos já ouviram falar sobre o Rio Ganges? O Rio Ganges é um rio sagrado.
Já levei vários pastores do Brasil, vários pastores. E esse é o lugar que me dá mais gasolina para servir a Deus. Eu fico com tanta raiva, a 3 quilômetros antes de você chegar nesse rio, seu nariz começa a arder, porque são 400 corpos cremados diariamente nesse rio. Então o seu nariz começa a arder do cheiro da pele que está sendo queimada. Eu já vi tantas coisas. Eu me lembro de uma vez vendo um corpo sendo queimado. A parte de trás da nuca abriu e eu escutava o barulho assim, eu escutava o barulho assim, ó. E o hindu sadhu brigando com o valor que a família tinha que pagar, porque senão o sadhu não iria abençoar o corpo para ir para a próxima geração, para ir para a próxima encarnação. E eu tirei uma foto e começou uma brigadeira, porque se tirar foto, eu vou segurar aquela pessoa nessa vida e ela não vai para outra encarnação. É um lugar, se você tiver a oportunidade, eu digo oportunidade, porque quando você vai ao Rio Ganges, é como se você tivesse que colocar a sua orelha nos portões do inferno, e você consegue ouvir o clamor dos perdidos, pessoas que não vão poder voltar mais e ter uma opção de escolha, como eu e você temos. Pessoas que estão escravizadas eternamente, não para viver 1 milhão de anos com o Senhor, mas para viver 1 milhão de anos na perdição, sem esperança. Mas a palavra de Deus fala que eu e você, aquele que crer, você e a sua casa servirão ao Senhor. Você e a tua casa, em nome de Jesus. Pode passar, deixa eu correr aqui, pode passar por favor. Esse é outro. 7 tipos de corpos não são cremados, são jogados diretos. Sadhu, picados por cobra, não vou conseguir lembrar dos 7. Mulheres grávidas, leproso, flamenguista, estou brincando. Não vou lembrar dos 7, depois você pergunta para o chat GBT. 7, então, é normal você estar andando pelo Rio Ganges, você vê vaca boiando, você vê bebê também não pode ser cremado, tem que ser jogado direto. E as pessoas bebem da água desse rio. Todos os dias eles bebem. Viajam milhares de quilômetros para então talvez saber se os deuses estiverem felizes, talvez possam perdoar um pouco dos pecados deles. Aonde a gente pode entrar no nosso quarto, ajoelharmos e falarmos assim: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. A palavra de Deus fala que os nossos pecados, uma vez que nós nos arrependemos, ele é jogado no mar do esquecimento. Deus nem se lembra mais. E a gente sai 0 quilômetro, fala comigo, 0 quilômetro. Deus nos zera todas as vezes que a gente pede perdão. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode passar, vamos correr. Pode passar aí, Dani. Essas bandeiras laranjadas representam o maior perseguidor de cristãos na Índia. Nossos pastores já foram espancados, já saímos correndo várias vezes. Não vou contar aqui, não tem tempo hoje. Uma próxima. Já saí correndo várias vezes, passando o filme de Jesus para muçulmanos, pregando em vilarejos. Tanto que quando os pastores vão comigo, o segredo é o seguinte: se eu falar, corre, não me perguntam por quê, entra no carro, vamos embora. Já aconteceu várias vezes. Me lembro, o pastor Borguet foi espancado alguns anos atrás, coitado. Tivemos que levar, como que é? É isso aí. Só escutei o... Tu tá reclamando do Brasil, Angra tá difícil? Tá difícil? Tá não, fala assim, tá não, pastor. Pode passar.
Nós tivemos agora mais de 600 pessoas no ano passado morreram por não negarem sua fé a Jesus. 13 pastores morreram. Foi difícil ver aquilo, mas hoje eles estão num lugar melhor que nós. Estão sentados com Jesus, só no Chacaramaia. Pode passar, por favor. Essas são algumas igrejas, algumas fotos de algumas igrejas. Pode passar, por favor. Para a glória de Deus, uma das estratégias que Deus nos deu foi implantarmos escolas e através de escolas então evangelizarmos. Para a glória do Senhor, nós estamos com 1.300 alunos em nossa escola na Índia. Crianças têm aceitado Jesus, professores têm aceitado Jesus. Através então da educação, o que a gente faz? A gente alcança os pais e nós implantamos igrejas. Pode passar, por favor, vamos correr. Pode passar. Nós estamos com 8 igrejas para a glória do Senhor. Eu vou falar de novo. Eu não estou falando de 8 igrejas no Brasil. Eu estou falando de igrejas, na realidade, nós já implantamos mais de 26 igrejas na Índia, para a glória de Deus. Hoje nós estamos pastoreando 8 igrejas. E você faz parte de tudo isso. Reino Church, sabe por quê? Porque todas as vezes que eu venho aqui e nós levantamos oferta, parte dessa oferta vai diretamente para a Índia, parte vai diretamente para o Camboja. Então eu vou falar novamente, mas tu não é somente um ouvinte, você faz parte disso aqui. Nós estamos pastoreando 8 igrejas na Índia, quase 10 mil pessoas, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Pode passar, por favor. Nós batizamos agora escondidos. Acabamos de batizar. Acho que foram 22 pessoas. E o batismo não é simplesmente... O batismo é: estou disposto a morrer para Jesus. Porque é lei. Não pode se converter. Existe uma lei anti-conversão. Hoje me perguntaram, eu acho que foi o Jô que me perguntou: pastor, o que vocês fazem? A gente quebra a lei. Dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Pode passar, por favor. Nossa escola na Índia, em uma favela, muitas crianças não têm como estudarem. Nós somos como um oásis para essas crianças. E agora eu vou fazer um pulo para o Camboja. Ao visitarmos a capital do Camboja, que se chama Phnom Penh, nós percebemos que 4 horas da tarde os salões estavam lotados. Então nós começamos a ver, 5 e pouco, andando pela capital, que meninas de 13, 12, 13 para cima, então sentam na frente na calçada, ficam sentadas, e quanto mais novinha, mais barato. Eu estava com um pastor até conhecido no Brasil, não quero falar o nome. Então nós fomos lá perguntar, fazemos algumas perguntas. Então eu perguntei assim: quanto que custa a menina mais novinha? Ele disse assim: $10, 2 vezes. Eu confesso para o irmão, para você, que eu nunca briguei na minha vida. Nunca. Mas naquele momento a minha vontade era de bater naquele rapaz. Então nós começamos a ver centenas de prostitutas. E a maneira que elas são trazidas é o mais difícil. Porque crianças são vendidas a $50 para prostituição. Eles trazem essas crianças falando que vai ser para trabalhar. E quando elas chegam, eles vão cobrar o táxi. E elas não têm o dinheiro do táxi, então eles dizem: vocês agora vai ter que pagar o táxi. Então eles drogam as crianças, essas meninas, e elas começam a se prostituírem. Então nós perguntamos aonde, fizemos um levantamento.
Então descobrimos que um lugar chamado Kapong Spu, repita comigo, Kapong Spu. Kapong Spu é um bairro onde a maioria dessas crianças então são trazidas. Pode passar, por favor. Como que começa? Começa assim. Tá vendo essa menina aqui? Uma menina linda. Então os olheiros, filhos do diabo, eles começam a ver essas crianças. Então ele fazem empréstimos para seu pai, para sua mãe. E quando ela tem ali 9, 10 anos, eles trazem elas. Pode passar, por favor. Essas crianças nesse vilarejo também, elas são obrigadas a trabalhar em fábricas. E elas trabalham das 8 horas da noite para frente, porque não pode trabalhar no período da manhã. Então o que nós decidimos? Então vamos abrir uma escola. Pode passar, por favor. Depois esse é o Cacadá. O Cacadá representa uma criança. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, não é verdade? Repita assim comigo, Cacadá. Lembra do Cacá e depois você lembra do Dá. Cacadá. Cacadá é um menino cambojano que vai estar no filme também. Vou passar um vídeo para nós. Cacadá é uma criança que não tem pai, tem mãe, mas pode passar mais uma foto, vou mostrar a casa do Cacadá. Essa é a avó que cuida dele, ou eu não sei quem que cuida de quem. Através do Cacadá nós sentimos em nosso coração de começarmos uma escola e um orfanato. Pode passar, por favor. Então, para a glória do Senhor, nós abrimos uma escola no ninho aonde essas crianças são vendidas. E hoje nós estamos com 350 alunos. Vou falar de novo, porque você não é apenas um ouvinte, você faz parte disso. Reino Church faz parte disso. Hoje nós estamos com 350 alunos. Uma igreja local. E através do Cacadá, nós acabamos de inaugurar esse orfanato. E esse orfanato chama-se Finally Home. Vamos falar em inglês todo mundo. Fala assim, ó, Finally Home. Finalmente em casa. Nós acabamos de inaugurar para 99 crianças. E o Cacadá foi a primeira criança. Cacadá aceitou Jesus. Passa, não sei se vai ter uma foto dele. Cacadá acabou de aceitar Jesus. Esse é a foto. Deixa eu ver. Passa mais uma, por favor. Mês passado, Cacadá aceitou Jesus. Ele foi por si mesmo na frente. Esse é um pastor missionário. Ele aceitou Jesus. Ele é o primeiro aluno em nossa escola. Eu vou passar um vídeo para você de 3 minutos. E depois nós vamos continuar aqui. Coloca para mim esse vídeo, por favor. Meu nome é Cacadá. Eu tenho 7 anos, sou cambojano e a minha família inteira é budista. Sem a perspectiva de um futuro melhor, Cacadá é a estatística viva a ser chamada povos não alcançados. Ele é apenas um entre milhões. Pessoas esquecidas pelo mundo, mas não por Deus. A Ásia abriga mais da metade da população mundial. E é o continente com mais pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Países com perseguição extrema ao evangelho. Um continente marcado pela idolatria, onde a exploração infantil e o tráfico humano se tornaram rotina. Um continente marcado pela miséria e pela fome. E aqui a fome não é só por comida, mas por esperança. Há mais de 20 anos temos o privilégio de atuar ativamente na mudança dessa realidade. Em países como a Índia, marcada pela perseguição extrema. No Camboja, onde a exploração infantil é uma realidade cotidiana. Na Tailândia, conhecida como a capital mundial do turismo sexual, um país onde menos de 2% da população é cristã. E Myanmar, onde os conflitos não cessam.
em meio a tudo isso, entendemos que o Senhor nos levanta como resposta. Qual a nossa estratégia para transformarmos essa realidade? A educação. Há 20 anos trabalhamos na Ásia com um único propósito: transformar vidas e salvar essa geração para Jesus. Acreditamos que investir na formação de crianças e jovens é o caminho para romper ciclos de pobreza e desespero. Nesses 20 anos, tivemos o privilégio de construirmos 2 escolas na Índia, uma escola no Camboja e a nossa escola internacional no norte da Tailândia. Também plantamos mais de 20 igrejas na Ásia, muitas delas na Índia, um dos países mais fechados ao evangelho no mundo. E nossos 2 orfanatos que têm impactado a vida de centenas de crianças, que antes estavam expostas ao abuso, tráfico humano, exploração infantil e trabalhos forçados. Tudo o que fazemos tem um único propósito: levar a verdadeira esperança onde a desesperança reina. Nesses 20 anos, o Senhor nos permitiu realizar grandes coisas e nós não pararemos. O Kakada não está mais sozinho. Ele é a primeira criança do nosso orfanato no Camboja. Agora ele pode viver um novo começo e um futuro cheio de oportunidades, com a certeza de que Deus o chamou para grandes coisas. Somos gratos por esses 20 anos, mas a jornada está longe de terminar. A nossa missão é clara: alcançar os esquecidos, levar Jesus aos que nunca ouviram e preparar a próxima geração de pastores e líderes. Essa obra não vai parar. E agora que você conhece a realidade de tudo isso, seja parte da solução. A Ásia grita com urgência: ajude-nos a transformar. Glória a Deus. Eu sei que essas palmas não é para mim, é para ele. Então faz o seguinte, pode bater bem mais alto. Aleluia. Glórias a Deus. A Missão Adore sobrevive através dessa ficha aqui. Por mais religiosos, eu tenho que falar pela graça soberana de Deus, é óbvio. Mas na prática, a Missão Adore sobrevive através dessa ficha. E esse é um momento especial, antes de nós entrarmos na palavra. Eu gostaria que você fosse uma resposta nessa noite. Nosso orfanato na Índia, o orfanato no Camboja, esse lugar Kapong Expo. Todos os anos a gente vem ao Brasil, então nós desafiamos igrejas, irmãos como você que está sentado agora, a adotar uma criança, adotar um pastor. Nós vamos pegar essas fichas, vamos voltar. Então nós vamos planejar mais para 1 ano. Aqui está escrito assim, olha, mantenedor para 1 ano. Quantos anos, irmãos? Quantos meses tem 1 ano? 12 meses. Esse não é um compromisso comigo. Eu quero te convidar a você fazer parte de uma vida como o Kakada. Pastor, qual o valor? O valor é que Deus colocar no seu coração. Eu fui na padaria no Brasil agora. Vamos fofocar um pouquinho? Gente, eu não sei aqui em Angra, mas em Curitiba o pão está mais de R$1. Aqui também. Eu prometo para você, eu vi 1,19. Eu falei, o pão, na minha época era 18 pães, R$1. Eu não moro no Brasil há 20 anos, lembro disso. Não sei se era 18, era 12. E depois foi mudando, hoje é mais de R$1. E eu pensei naquele momento, é 2 pães por dia. Com esse valor a gente consegue no mês sustentar uma criança na Índia, no Camboja. Consegue tirar uma criança da prostituição, que ela não seja vendida. Porque nós estamos na prevenção, antes delas serem vendidas. Nós entramos com a educação e o melhor de tudo, salvação. Ano passado nós implantamos 2 igrejas, esse ano nós iremos implantar mais 2 igrejas. Eu vou falar de novo.
Esse ano nós iremos implantar mais 2 igrejas para a glória de Deus. E você pode fazer parte disso, adotar uma família inteira. Qual o valor, pastor? O valor é o que Deus colocar no seu coração, mas eu queria fazer um pedido. Eu gostaria que todos fizessem parte disso. Com o valor que você pode ser fiel. Mas eu gostaria que todos pudessem fazer e ser resposta, porque nós somos um corpo só. E quando você investe em nações, você está investindo no seu próprio futuro, porque Salmos fala que as nações é a tua herança. Então, não é apenas um pedido de ajuda, embora precisamos. É um pedido de resposta. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida também, porque Ele é fiel. E Ele nos prometeu, todos que ofertarem em missões, que ofertarem na volta de Jesus Cristo, não tem como Ele não abençoar. Então eu gostaria de te fazer um pedido nessa noite. Pastor, eu não tenho muito, mas eu quero sim fazer parte disso tudo, porque eu quero ser igreja aqui em Angra e ser igreja na Ásia também. Eu gostaria de ajudar um missionário, ajudar uma criança. Então eu digo, seja a resposta. Estamos orando por isso. A Camboja está orando, Índia está orando, Tailândia está orando, Myanmar está orando. Nós estamos orando por esse momento, por esse culto agora, nesse momento. Oramos por semanas, por esse momento agora. Você que gostaria, pastor, eu quero. Levante sua mão. Nós estaremos te dando agora essa ficha. Eu vou te explicar. Seja a resposta em nome de Jesus. Eu gostaria que todos pudessem fazer esse desafio. Você não vai preencher agora, você vai preencher no final do culto. Temos que correr. Não preenche agora não, eu vou te explicar como funciona. Se você é família, às vezes, você quer fazer um valor mais alto para a família, divide, pega 2 fichas, sabe por quê? Todas as semanas, nós estamos pagando um preço de oração para cada cadastro. Aqui em Curitiba, onde nossa base está plantada, as crianças do Finally oram todos os dias. Nós temos quase 70 na Índia, de crianças no nosso Finally da Índia. Nossos pastores, nossas escolas. Pega uma ficha, nós estaremos orando por você. Tem mais alguém? Você que pegou a ficha, tem mais alguém? Você que tem mais gente? Você que pegou, olha para mim. Olha para mim. Aqui tem algumas opções de oferta. Tá bom? Você vai pegar essa ficha. Pastor, posso levar para casa? Pode não. Isso, nós estaremos ali atrás. Tem uma saída só. Então nós estaremos ali atrás. O pessoal vai estar te explicando. Você que é homem, deixa a mulher preencher, deixa. A letra dela a gente vai entender melhor. Não preencha em línguas estranhas, não preencha no chacaramanaia, não vai dar certo. Irmão, vou te falar, nem interpretação de língua, jejum e oração não tem como entender a letra dos irmãos, principalmente os homens. Então deixa a irmã preencher, a letra dela é mais bonita. E você vai entregar essa ficha e nós estaremos te explicando lá atrás. Posso ouvir um amém? Você que está pensando, decidindo, seja a resposta. Abençoe uma criança, abençoe uma família de missionários. Venha fazer parte do que Deus está fazendo do outro lado do mundo. Amém? Vamos correr. Abra sua Bíblia, seu iPad, seu tablet, seu iPhone, seu Android, ou apenas olhe para frente. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E bora correr, gente boa. Nós só temos até as 9h35 nessa noite.
O mais importante dessa noite não será o que eu vou pregar. O mais importante dessa noite, qual será a tua resposta ao que Deus falar ao teu coração? Esse culto é para Ele. Estamos todos reunidos aqui, 600, 800, 1000 pessoas. Este culto nós damos a Ele. O nosso culto começa daquela porta para fora. O mais importante de todos os domingos é o que nós faremos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. E eu viajei 25.000 quilômetros. E a minha oração foi: Senhor, traga somente as pessoas que precisam ouvir essa palavra. E a primeira pessoa que está aqui sou eu. Essa palavra não é para o teu vizinho, não é para a tua sogra, não é para o teu irmão, é para a tua vida. E Deus vai falar poderosamente ao seu coração. E o título dessa mensagem se chama, pode colocar para mim, por favor. Seu sim muda tudo. Vamos orar, repete comigo assim: Senhor Jesus, leva a minha mente cativa à tua. Espírito Santo, nós te convidamos, passeie em nosso meio, ministre a minha vida. Satanás, te repreendemos de roubar a palavra revelada, em nome de Jesus. E Jesus, você é top. Te amo mais que ontem e menos que amanhã, em nome de Jesus. Você que concorda, faz assim, ó. Esther, pensei em inglês, capítulo 4, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Pode ir para o próximo slide. Esther, capítulo 4, versículo 14. Esse é o meu slide, Daniel, Dani, não sei como que é. O meu slide já tem os versículos, tá bom? Então, se você quiser usar o meu slide, pode ser. Pois se você ficar calado nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Então Mordecai continua. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Eu gostaria de explicar um pouco o transfundo histórico do que está acontecendo aqui. Então nós vamos decolar em apenas 4 princípios nessa noite. O livro de Esther tem 10 capítulos, 167 versículos, escrito entre 460 a 350 anos antes de Cristo. Autor, provavelmente Mordecai. Ali está Mardoqueu, que o tradutor fez errado, ok? Me perdoe. Personagens principais para nós entendermos isso aqui. Esther, a órfã judia que se torna rainha. Rei Assuero, conhecido também como Xerxes, o rei persa que reina sobre 127 províncias. Mordecai, primo e pai adotivo de Esther. Rainha Vaste, repita assim comigo, Vaste. A rainha antes de Esther, Amã, o vilão da história que queria matar todos os judeus, de alto escalão, um soldado que reinava junto com o rei sobre 127 províncias. E o grupo central dessa palavra, o grupo
judeus. Esther foi escolhida entre várias mulheres, se preparou 9 meses, escolhida a dedo. Então a palavra de Deus fala que Esther achou graça aos olhos do rei. Em outras palavras, muito bonita. Uma mulher elegante. Então, separada como rainha, passa-se algum tempo. Amã queria matar todos os judeus. Então Mordecai chega para Esther e diz assim: Esther, o nosso povo vai morrer. Você precisa fazer algo. Talvez, quem sabe, Deus te colocou como rainha para um tempo específico como esse. Todos sabiam que se Esther chegasse na presença do rei, sem um protocolo real, ela poderia ser morta. Não se esqueça que a última rainha o fim dela não já foi muito bom, porque o rei a convidou para uma festa e ela rejeitou, foi expulsa do reinado. Então Esther se depara com essa necessidade imensa, com esse desafio do seu próprio pai, tio, que diz a ela: a você cabe fazer alguma coisa, livramento vai vir, mas se você não fizer nada, até a sua casa perecerá. Gostaria de compartilhar 4 verdades que vai mudar a sua vida como mudou a minha e tem mudado. Primeiro, o lugar certo para dizer sim. Esther não chegou ao palácio por acaso. Ela foi posicionada por Deus no exato momento em que a história precisava dela. Deus não trabalha com coincidências. Ele está orquestrando momentos com um propósito, inclusive o lugar aonde você está hoje. Aonde você está hoje, empregado ou desempregado, na melhor posição que você queria estar, ou na pior posição que você queria estar, o lugar certo que Deus tem para você hoje, amanhã pode mudar, seus planos talvez possam ser para a mudança, mas hoje, o lugar que Deus te colocou é onde Deus quer te usar e é agora. Deus não trabalha com coincidência. Ele orquestra momentos de propósito. E aonde tu está, filho de Deus não trabalha por dinheiro, filho de Deus trabalha por propósito. E consequentemente, no começo do mês, então o seu salário é consequência do propósito que você serve. O lugar certo para dizer sim é onde você está hoje. Esther era a rainha, a mulher mais bem-sucedida, uma órfã. Então uma órfã se torna rainha. O momento que ela mais orava, o momento que ela mais esperava, chegou: sou rainha. E agora vem meu tio, esse endemoniado Amã. Até o nome já é difícil. Amã, o meu é difícil, complicado, mas Amã. Esther poderia muito bem dizer: Senhor, por que agora? Agora que eu sou rainha, agora que eu consegui, agora que eu subi na vida, agora que eu estou ganhando bem, eu sei lá. Mas para a mulher tudo é status, vamos dizer assim.
mulher, ela era a primeira de todas. Ela diz assim para Mordecai: diz ao meu povo para jejuar por 3 dias. Eu e as minhas empregadas jejuaremos. Então entrarei na presença do rei, e se eu morrer, morrerei. Aonde Deus te colocou agora é o lugar que Ele desenhou para você. E aonde você está é onde você merece, meu filho. Desculpa. Aonde tu está é onde você merece. Amanhã pode milagres acontecer. Só que hoje, aonde tu está é onde tu merece, de uma forma ou de outra. O problema não é diabo. O problema não é tua sogra. O problema não é as contas. O desafio é você entender que Ele é fiel e não trabalha em coincidência. Onde você está é o lugar certo. Até o dia de hoje, à meia-noite. Confie no lugar que Deus te colocou, mesmo quando você não entender. O entendimento pode esperar. Obediência não pode. Obediência tem que ser imediata. Você não precisa de compreensão total para obedecer por completo. Esther não entendeu, mas ela disse: vou obedecer, direi sim. Se esse é o lugar que Deus me colocou, a visão é maior que eu. Eis-me aqui, Senhor. Aonde Deus te coloca, Ele não quer apenas te abençoar, Ele quer que você seja uma bênção. Ele quer que você seja uma resposta. A obediência imediata, frequentemente, libera o entendimento do seu futuro. Tem momentos que a gente não está entendendo nada. Mas sabe o que a gente faz? Assim mesmo a gente obedece. E então talvez mais para frente iremos entender. Número 2. Deus não depende do seu sim. Fala para o teu irmão assim, ó. Agora pegou, fala para ele. A vontade de Deus não é frágil. Ao viajar agora, colocaram uma etiqueta frágil, frágil, assim fala mesmo, né? Não é fragile. Frágil. Significa, pode quebrar muito fácil, carregue com cuidado. Deus não está esperando, torcendo para que você o ajude a ter sucesso. O plano dele permanece firme, quer digamos sim, quer digamos não. Veja o que Mordecai diz a Esther. Coloca para mim a próxima foto, por favor, deixa eu ver se vai ser essa, a minha aqui, isso. Pois se você ficar calada nesta hora, preste atenção, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Deus não dependia de sim de Esther para livrar o seu povo. Deus não depende que outro obedeça para te livrar, para te abençoar. Se é plano dele, e o plano dele permanece de gerações em gerações. Deus tinha um plano para salvar o povo judeu, e ele o cumpriria, mas Esther teve a oportunidade única de fazer parte desse plano. O seu sim muda o seu destino, não os planos de Deus. O seu sim hoje não muda o plano dele, mas muda o seu futuro, muda a sua casa,
muda os seus filhos, muda a geração que vai vir depois de você, muda o seu bairro, deixa um legado através do seu sim. O seu sim impacta outros. Hoje estamos aqui, milhares de anos depois, falando de uma mulher que disse sim, mesmo sem entender, mesmo sabendo, preste atenção, volta para mim lá, meu filho. Mesmo sabendo que socorro e livramento, volta para mim, Dani. Socorro e livramento surgirão de outra parte, se você disser não. Deus irá fazer com você ou sem você. Ela não era a única opção de Deus. Esther era o convite de Deus. Você não é a única opção de Deus. Você é o favorito. Você é a favorita de Deus. Deus irá fazer com você ou sem você. Mas Ele permite. Ele te dá a oportunidade para você fazer parte. Alô? Tu está entendendo? Ele não precisa do seu sim para cumprir os planos. Mas Ele quer você. Ele não quer muito, Ele só quer tudo. Ele quer te matar por dentro, para que Ele cresça por dentro para fora. E o reino dEle se manifeste através da sua vida, não apenas para ser abençoado, mas para ser uma bênção. Deus fala para Abraão: você não vai ser apenas abençoado, você vai ser uma bênção. Abençoado eu sou segunda, quarta não, sexta talvez. Uma bênção, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E depois, segunda, terça, eu sou uma bênção. Deus nos convida, mas não implora. Ele te chama, mas não te força. Ele fará o que determinou. A única pergunta é: você quer fazer parte? Você vai dizer sim nessa noite. Sim aos planos dEle. Sim ao chamado, ao propósito que Ele tem para a sua vida. Sim hoje. Passa para mim, por favor. Essa terra é Tailândia. Ao meu lado esquerdo aqui, está vendo aquela montanha? Sabe onde as crianças ficaram presas em uma caverna por 17 dias? Tem um documentário no Netflix, conhecem esse documentário? Acho que chama em português 13 vidas, não sei. Em inglês é 13 Lives, mas acho que em português 13 vidas. Crianças ficaram presas, o mundo inteiro ficou sabendo. Bem nessa caverna. Então, eu cheguei aqui de carro, aqui nessa entrada. Eu olhei para esse terreno. Tem 32 mil metros quadrados. Obrigado. Aqui ela traduz, dá coisa para a gente. Cheguei nesse lugar, Deus me deu uma visão. Eu vi crianças. Eu vi uma igreja. Eu vi professores, as crianças entrando na sala de aula. E os professores dando bom dia para as crianças. Isso aqui é uma arrozal. Isso aqui, nós não começamos do zero, a gente começou no -1, porque o arroz tem que ser 1 metro para baixo. Fala assim comigo, 1 metro para baixo. E eu cheguei na frente desse arrozal, eu tive uma visão. Uma vez eu contei isso para um não crente, ele falou assim: pastor, o senhor fumou alguma coisa? Eu falei: não, meu filho, é o chacaramanaia. Na veia. 3 horas da tarde. Tu estava doidão, pastor, 3 da tarde. Era 3 da tarde.
E Deus falou assim para mim: eu vou fazer. Hoje, quando eu olho para trás, meu filho, ele ia fazer comigo ou sem, eu nem sei se em português está certo isso, falar assim, comigo ou sem eu. Não está certo isso em português? Fala, me ajuda aí em português. Comigo ou sem mim, é esse negócio. E eu não sou bobo. Fala assim, eu não sou bobo, fala comigo. Ele vai fazer com você ou sem você. O que tu faz? Bora para dentro. Cai para dentro. Porque o propósito dele vai permanecer de pé. O propósito dele vai... A palavra de Deus fala, vou ler isso aqui. Isaías 46:10. Eu faço conhecido o fim no começo. Antes dos tempos que ainda virão, eu digo, o meu propósito vai ficar de pé. E eu farei tudo que me agrada. O propósito dele não vai mudar. O propósito dele permanecerá em pé. Comigo ou sem eu, com você ou sem você. Então naquele momento, volta lá para mim aquela foto, eu sei que estou te dando trabalho. O que eu vou te mostrar agora é apenas um milagre, só poderia ser através de um grande milagre de Deus. Porque Ele vai fazer. Então, meu filho, rapidamente entra no canal de Deus, porque Ele vai fazer, e Ele está te dando uma oportunidade de fazer parte. Pessoas podem roubar seu dinheiro, pessoas podem roubar muitas coisas, mas não poderão te roubar aquilo que Deus colocou aqui dentro de você, e que você faz parte. Pode colocar para mim como que Deus é fiel. Esse é o mesmo lugar, até o diabo entrou ali no negócio. Sai daí, meu filho. Depois de 4 anos, esse é o mesmo terreno. 4 anos e meio. Não, se for para Jesus, você pode bater a palma, gritar, faz alguma coisa. Não tinha R$1. Um pouquinho, faz aí um pouquinho. Mas a palavra de Deus fala que Ele é provedor. E provisão é provisão. Deus dá para quem tem visão. O problema é que tem os abençoados de Jesus que só querem o pró, mas não tem uma visão. E pró sem visão é desespero. Milhares com casas lindas e maravilhosas e não tem um lar. Pessoas que têm milhões em seu bolso, mas não tem paz interior. Porque pró sem visão se torna poeira. Mas quando Deus te chama, e Ele está te chamando hoje, Deus quer fazer coisas e vai fazer coisas aqui em Angra dos Reis. Deus vai levantar essa igreja, não porque vocês são um grande povo, mas porque vocês são um pequeno povo, para que todos que olharem saberão que somente Deus podia escolher um povo pequeno e fazer algo tão grande. Então a pergunta não é se Ele vai fazer ou se Ele quer fazer, Ele fará. A pergunta é: tu quer fazer parte? Tu vai fazer parte? Tu vai fazer parte ou vai chegar até a metade? O Brasil é número 1 de cristãos que param na metade. E na metade nem compensa, meu filho. Porque quando está na metade do Mar Vermelho, para voltar ou para ir é o mesmo caminho, é a mesma distância, nem vale a pena voltar. Nem vale. Tem momentos que não é nem fé, eu já caminhei tão longe que não compensa nem desistir.
O sim de Deus nunca será frustrado. Mordecai apresenta duas realidades para Esther. A primeira é: Esther, o livramento virá, isso é certeza. Tu quer ou não quer, é problema teu. E a segunda é: se tu não querer, a tua família vai perecer. Isso é uma consequência. Eu nem vou entrar nesse mérito. Coloca para mim o Elon Musk aí, por favor. Vamos pular. Quanto conhece esse camarada aqui? Levante a mão aí. Se o Elon Musk liga para você... Cadê o Jô? Cadê o Jô que me atendeu hoje? Cadê o que está comigo? Cadê você, Jô? Fala oi. O Elon Musk liga para o Jô e fala assim: e aí, Jô? O Jô fala o quê? E o Elon Musk fala assim: nós não tratamos nada, ok? Ô Jô, é o seguinte. E aí, a esposa está boa? Boa. Fala logo, abençoado. Estou querendo abrir um carro elétrico no Brasil, vai bombar. Vamos fazer parte? É lógico que nós vamos falar assim: é confirmação de Jeová. Por quê? Porque o cara tem autoridade no que ele faz. Nós sabemos do histórico, tudo que o cara faz tem sucesso, não está de brincadeira. Coloca aí para mim o nosso amigo Tom. Passa aí, meu filho. Tom Cruise te liga e fala assim: é o seguinte, não é para o João agora não, agora é para outro aí. Quero fazer um filme em Angra dos Reis, Petrobras, cidade do óleo, cidade histórica. E ele quer fazer um vídeo com você e quer que você faça parte disso. Esse é um dos caras que mais trabalham esquece dinheiro, esquece a vida dele, só a graça de Jesus. Mas é um dos caras que mais trabalham em um filme, tem 62 anos. Isso aqui tem botox até dentro do nariz. Aí o homem é bonito, é bonito. Por quê? Porque você conhece o histórico dele. Tu sabe a autoridade que ele tem, a experiência que ele tem. Não tem como, se ele vir fazer um filme aqui em Angra, meu filho, não tem como dar errado. Coloca aí para mim o próximo camarada. Esse aqui é o Tom Cook. Sabe o que significa Cook? É o Tom, o cozinheiro. O que faz o nome não é o nome feio, cozinheiro, mas é um dos caras mais famosos do mundo. Tomou o lugar de Steve Jobs e está fazendo sucesso com uma maior empresa que cresce de eletrônico do mundo. Se ele manda um zap para você e fala assim: bora abrir uma Apple aí em Angra. E o seguinte, só em Angra nós vamos fazer um projeto que o iPhone Pro Max vai ser R$999. Só vai poder comprar esse iMac 999 quem for membro da Reno Church. O ano que vem, domingo que vem, está 2.000 membros aqui dentro. Mas a gente ama mais Jesus que iPhone, não é verdade? Tu falaria assim: bora, Tom. Tom, é o Tony, né? Chamar de Tony. Agora o problema, coloca aí para mim esse camarada aqui. Passa aí, Dani. Quando o Alfa e o Ômega te ligam, como que fala Alfa? E o Ômega? É isso aí. Como que o Alfa e o Ômega. E antes do começo? E o depois do fim? O problema é que quando o Alfa e o Ômega te ligam, tu duvida. O problema é quando o Alfa e o Ômega envia um pastor Chacaramanaia, 25 mil quilômetros. Tu acha, será que é Deus mesmo? Quando o Alfa e o Ômega dá o único filho dele para tu,
e só pede obediência, amor, fidelidade. Tu fica brincando de evangelho. Se com Elon Musk a gente conhece tudo que ele fez, por isso nós falaríamos sim. Se com Tom Cruise nós falaríamos sim, por toda a autoridade, experiência em Hollywood. Se com Tom Cook, é lógico que nós falaríamos sim, começar uma Apple aqui em Angra dos Reis. Agora, quando nós olhamos o Alfa e o Ômega, Criador dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata, aquele que te ama incondicionalmente, Ele é fiel, é soberano, Ele é grande além da medida, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, imutável, imparável, absoluto, incomparável, invencível, eterno, glorioso, majestoso, onipotente, inabalável. É este Deus que segura a eternidade em suas mãos, te ama e te chama, não apenas para algo bom, mas para algo maior do que você pode imaginar, e Ele te chama para fazer parte do seu plano divino. Por que hesitar? Quarto e último. Até agora eu estava preparando a carne. E aqui esse termo dá para usar, na Ásia eles não entendem. E agora nós vamos passar a faca. E aqui termino. Se não der certo isso aqui, eu paro de servir a Deus. Eu sirvo a Deus por 25 anos. Só estou começando. Muito xacarabaxaramanaia para vir ainda. Mas o segredo é esse aqui, ó. Quando o seu sim se torna o sim de Deus. Quando o seu sim se conecta com o sim de Deus. O sim de Esther se conectou com o sim do céu. O sim do céu se tornou o sim de Esther. O sim de Esther se tornou o sim do céu. Contamos a história até hoje, como nós estamos fazendo aqui. Quando o nosso sim se conecta com o sim de Deus, não se tornam dois sims, se torna um único sim que prevalece. Se torna o melhor sim para o seu futuro. O segredo está em alinhar a sua vontade e desejos com o coração de Deus. Quando o seu coração bate em sintonia com o de Deus, milagres acontecem, provisão vem, o inesperado se manifesta, portas se abrem, céus respondem, o favor cresce, a graça transborda. Cura chega, paz invade, a luz brilha, o impossível cede, Deus age. Promessas se cumprem, sonhos florescem, a direção muda e o propósito se revela. O céu respalda o sim, que nasce da redenção do seu alinhamento com o propósito de Deus. Nossa obediência, o seu sim, ativa o movimento do céu na terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é aí no céu. A tua casa é o céu, o teu destino é aqui. O teu destino é Angra dos Reis. O Deus não quer te levar agora, senão tu já estaria lá.
O teu sim é para agora. Para de brincar de ser crente, meu filho. Para de ir até a metade, vai até o fim. Porque Ele vai fazer com você ou sem você. Então o que tu faz? Tu cai para dentro. Porque Ele vai fazer. Tu também fez aí o cai para dentro? O céu queria derrotar um Golias, um gigante. Davi queria derrotar um gigante. O sim de Deus se tornou o sim de Davi. Gigante. Perdeu o playboy. O céu queria salvar Israel do Egito. Moisés queria libertá-los para fora, não somente do Egito. O sim de Deus se tornou o sim de Moisés. Agora preste atenção. A combinação do sim do céu com o sim de Moisés, por meio da fé, abriu o mar vermelho. A combinação do sim de Moisés com o sim de Deus abre portas. Conecte o seu coração com o coração de Deus. Diga sim, faça que o seu sim seja o sim dele. Como? Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Quando o seu coração e o coração de Deus se tornam um, a vontade dele não é apenas revelada, a vontade de Deus é liberada através da sua vida. Tu está procurando bênção e Ele quer que você seja uma bênção. Tu está procurando a vitória. E a vitória, você é a vitória, meu irmão. A vitória não está em coisas. A vitória está na paz de Cristo, que excede todo o entendimento. A paz está em ter uma casa alinhada na presença de Deus. A paz está em ter 1, 2, 3, 4 carros. Para quê? Para servir a Deus, para pegar pessoas, para emprestar um carro, para fazer que o reino de Deus se movimente através da minha vida. Tenha 10, mas tenha com propósito. Tu está correndo atrás de bênção, e a bênção está dentro de você. Você é uma bênção, mas você precisa alinhar o seu coração com o coração de Deus. Nós já estamos, eu quero pedir perdão para quem está visitando. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Levante tua mão aí, meu abençoado, deixa eu te ver. A gente não passa das 8, só passa quando eu venho, tá bom? Eu não vou orar por causa do horário, mas a minha vontade é de pular na sua cabeça. Pastor, vem da asa e pula na cabeça dos membros, Reino Church. Vamos bombar, gente. A minha oração por você e para você é a seguinte: que a justiça de Deus te persiga, que o nível de evangelho que você vivia já não te pertence mais. Deus não vai conseguir te amar mais se você fosse prostituir agora, vender o seu corpo. Em nome de Jesus Cristo está quebrado essas palavras. Mas se você fizer isso, Deus vai te amar da mesma forma, porque o amor dele é incondicional. Ele não te ama mais ou menos por aquilo que você faz. Tu não vai conseguir que ele te ame mais. Então para de fazer coisas para ser amado, tu já é amado. Para de fazer coisas para ser aceito, tu nunca vai conseguir, porque ele já te ama com toda a sua força. Mas ele vai fazer com você ou sem você. Então a minha oração: cai para dentro.
e coisas extraordinárias vão acontecer em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Segue lá Armênio Manaia, dá um glória depois, segue Missão Adore. Foi um prazer estar aqui, deixa a ficha lá atrás. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo.